Boa noite a todos, bem-vindos ao 14º encontro dos campos e as práticas integrativas e complementares. Esse grupo se reuniu pela primeira vez no dia 27 de abril deste ano, 2021, e nós estamos fechando o terceiro mês, hoje exatamente, né, fechando o terceiro mês de encontros. E essa egrégora, esse grupo, essa energia que se soma e se amplia, ela tem feito muito sentido para todas as pessoas que aqui comparecem. Eu agradeço ao Marcelo Reis, que hoje vai se apresentar. Marcelo é instrutor de yoga, é instrutor de várias pessoas que estão aqui no grupo, em São Paulo, e eu deixo o microfone aberto com você, Marcelo. Bem-vindo, muito grata por ter atendido a esse convite por meio da graça e esteja à vontade. A noite é sua. Bom, obrigado, boa noite a todos. Já conheço boa parte aqui do pessoal. Faço parte do grupo desde o início também, como havia comentado. Tenho acompanhado as palestras mais offline, né? Bom, minha jornada no yoga, eu vou falar um pouquinho assim da minha jornada dentro do yoga, como eu vim parar em São Paulo, né? Eu sou gaúcho, né? Sou de Pelotas e comecei há 35 anos atrás com o yoga, né? Eu tinha 14 anos, aí tive um chamado sem a necessidade, que é muito difícil a gente procurar o yoga como uma ferramenta, né? Sem uma necessidade, né? E isso veio de uma forma bem natural para mim, através de uma leitura de um livro que eu não imaginava que era de yoga. E isso foi me chamando a atenção. Eu sempre pratiquei esporte, pedalava muito, né? Fazia muitas travessias de bicicleta e comecei a usar como uma ferramenta de auxílio para o meu preparo, né? E aí eu vi que o preparo, a ajuda era muito maior emocional do que física, né? E aí fui me aprofundando. Estudei, minha formação acadêmica é em TI, né? E levei em paralelo o yoga, né? Aí chegou um dia que eu trabalhava em um hospital e entrei na minha sala e acordei na emergência do hospital. Aí foi quando foi meu basta na vida de TI, né? Aí eu segui somente o yoga. E aí as coisas foram evoluindo de tal forma que eu não pensava que ia ser essa jornada. E aí estudei bastante antes de dar aula, né? Aos 16 anos eu fiz a primeira formação para entender o que era yoga, porque a minha região não era muito difundida, então eu tinha que ir até Porto Alegre para estudar em Porto Alegre. Aí tive a sorte de estudar numa escola bem clássica, na escola de Krishna Mashiraya, que é um guru, um yogi, o último yogi moderno, né? Que a gente tem conhecimentos de ser bem aprofundado dentro das ciências, da matemática, da medicina ayurvédica, do yoga também. E aí vim parar em São Paulo. Minha primeira aluna, uma das primeiras alunas foi a Graça, isso já há 14 anos. Aí depois com a Graça veio a Soninha, a Denise, a Daisy, o pessoal todo que está aqui. E aí dei continuidade para o yoga como única forma de trabalho. Hoje também eu sou terapeuta corporal, trabalho no Art Thai Massage, que é uma linha da medicina tailandesa que tem origem dentro do Ayurveda. Aí uma outra história bem longa também para falar sobre essa técnica, né? E vamos falar um pouquinho de yoga, né? Vou falar um pouquinho da filosofia, um pouquinho da história, como surgiu o yoga dentro da escola filosófica, dentro da Índia, e depois como prática física. E vou abordar um pouquinho o corpo sutil, né? Vou dar mais ênfase para esse entendimento do que acontece com o nosso corpo sutil com uma prática de asanas, né? E pranayamas. Já está liberado a compartilhamento, Marlene? Você já está vendo a tela? Sim, já. Deixa eu Já pode. aumentar aqui. Ok.
Bom, a gente vai falar um pouquinho de história, filosofia e o autoestudo, né? Maria, quer que eu compartilhe a minha tela? Você prefere? Eu acho mais fácil, assim, porque aí eu Ok, não deixo... ok. Então, eu vou fechar aqui. Deixa eu te liberar aí. Ok, tá liberado. Bom, vamos falar então sobre um pouquinho da origem do yoga. O yoga ele surgiu como os primeiros relatos comprovados da existência de um processo do que seria o pré-yoga, né? Dentro do Vale do Indo. O Vale do Indo hoje ele não existe mais como configuração geográfica porque teve um evento de acomodações das placas tectônicas na região ali que abrange Afeganistão, Paquistão e Índia, que existia um rio Saravasti, que ele era muito mais importante do que o Ganges é hoje para a Índia. Então, toda a civilização da Idade do Bronze, surgiu essa civilização organizada, ela surgiu nas margens desse rio Saravasti. E aí houve um movimento geológico que alterou toda a estrutura geográfica da Índia, isso lá em 3.300 antes de Cristo, né? Só um adendo aqui nessa localização, o primeiro relato que se tem de uma imagem de yoga, ela data de 4.000 anos antes de Cristo. Ela ainda não é totalmente comprovada sobre a veracidade da idade, né? Que é a imagem de um homem sentado, como se fosse Shiva sentado. Então, para ter ideia, foi a última glaciação, né? A época da última glaciação. Então, já existia um movimento através do pensar de como o corpo, como o homem pode mudar e qual a sua figura na Terra, né? Daí vem os questionamentos, né? Então veio essa formação dessas cidades. Mohenjo-daro é uma cidade que tinha entre 3.000 e 2.000 pessoas. Tem aqui, dá para visualizar aqui a estrutura da cidade, né? Esse mapa mostra o rio Saravasti, que é esse rio que segue cruzando a cidade de Harappa e vai até Mohenjo-daro e deságua no oceano. Hoje ele não existe mais. E aqui está o Ganges, né? Então o Ganges também sofreu uma alteração que hoje ele desemboca no sul da Índia, né? Então, ele nasce nos Himalaias e vai até a Índia. Essas duas civilizações, essas ruínas, elas foram descobertas em 1630 pelos ingleses. Então, ela era muito importante, ela teve uma influência muito grande no comércio local, junto com Constantinopla. E ela não foi tão conhecida para nós como Constantinopla, porque ela não tinha um interesse militar, né? Mas ela era desenvolvida em cerâmica, foi a primeira cidade que a gente viu relatos sobre água encanada, sistema de esgoto, né? Então, ela tinha uma importância não só de comércio, mas como tecnológica, né? Aqui embaixo são selos feitos em bronze e cobre, que já mostram a vida do homem da floresta, que eram os médicos, como se fossem os xamãs, os pajés hoje para nós, né? Então, são figuras aqui, mostram um trishula, né, que é como se fosse um machado onde Shiva
utilizava dentro da mitologia hindu, para eles era uma arma de caça, de corte de árvore, né? Então, esses são os primeiros movimentos já dentro dessa civilização aqui, sobre o yoga, né? Aqui nasce o yoga, nessa mesma época, já começa a ser escrito os Vedas. E aí, dentro das eras, dentro da idade cronológica, das civilizações saindo já dessa região que sofreu essa modificação geográfica, e o pessoal migrou todo para o Ganges, né, sendo um grande rio, e aí com planícies para plantação, desenvolvimento da alimentação, da cultura do arroz, aí depois tinha o trigo, algumas coisas foram surgindo justamente pelo esse intercâmbio comercial que já existia. As eras mais importantes para nós aqui, eu não vou citar todos, falar sobre todos, porque é bem extenso cada um deles, né? Mas eu vou falar um pouquinho da Era Védica, que é onde surge as escrituras mais importantes para a cultura, tanto do Yoga como do Ayurveda, né, que foi o Rig Veda, o Ayurveda, o Samaveda e o Atharvaveda. Então, são os primeiros relatos da cultura e dos movimentos sociais, né? Então, muito aqui está relacionado aos movimentos de sacrifício, são relatados, mas o de sacrifício aqui são movimentos de saúde, de controle de saúde, de como as pessoas trabalhavam um movimento de cura. Eles viviam numa sociedade que estava em expansão, as doenças comunitárias começaram a surgir, e para se curar eles iam para as florestas e procuravam aqueles sábios, que eram os yogis, os ascetas daquela região. Aí depois vem a Era Brahmânica, né, que é a primeira escritura bem famosa dessa região, é a Shubha Sutra, que é de matemática, e ela influenciou inclusive a matemática da Babilônia. E aí surge a classe sacerdotal, né? Começa a surgir os brahmanes. A sociedade começa a se organizar de uma maneira como é vista até hoje, né? Que são sistemas de castas, mesmo que hoje digam que é proibido por lei, mas isso é muito aplicado ainda lá na Índia, né? E aí os sistemas de casta, ele é bem baseado em cima do Rig Veda, e que transformam o Vedanta, né? Surge Vedanta aí. E aí tudo é uma questão divina, né? Eles acharam que a sociedade ela tinha que seguir aos moldes de Brahma, né? Então tudo era uma questão religiosa. Então tinha o cara que era responsável por estudo e nem todos tinham acesso. Esse é o principal marco assim dessa organização da sociedade, que eles dividem em camadas sociais, nas castas, e essas castas correspondem, mitologicamente falando, aos braços de Brahma, é a classe trabalhadora, os pés são os Shudras, né, os Dalits, né? E a cabeça são os Brahmas, aí tem os braços, o comércio, o abdômen são os guerreiros, e aí a classe toda social é dividida pelas tribos. Quem tinha mais acesso à riqueza tinha a casta mais alta, né? Aí depois vem a Era Védica, e a Upanishadika, é quando as Upanishads, elas são textos que estudam os primeiros movimentos de conhecimento dos yogis, né? O conhecimento sai da floresta e começa a ser discutido nos meios mais intelectuais. Aí começa já um movimento de estudo organizado. Aí era pré-clássica ou épica, né? Aí o yoga e o Sankhya se firmam como uma filosofia dentro da sociedade hindu, junto com outras 5 escolas filosóficas, né? E aí a gente entra no que é yoga, né? Que é um termo que deriva de uma raiz yuj, que significa ligar, manter unido, jungir.
Esse vocábulo geralmente designa a prática de todo desenvolvimento de ascese, tudo que é prática física que nos faz transformar o intelecto é uma prática de yoga. Então, são 6 escolas de yoga dentro da prática que levam a esse desenvolvimento de autoestudo. Então, o yoga, ele é uma filosofia de libertação. Moksha Shastra. Shastra é filosofia, moksha é liberdade, libertação. Libertação dos conceitos, dos movimentos sociais que te formam o indivíduo deslocado do eu, né? Tudo que é ambiente que transforma quem sou eu, aí o moksha ele entra para quebrar esse movimento, né? Então, o objetivo do yoga, segundo Patanjali, que foi o cara que codificou o yoga, ele trouxe o yoga da forma como era ensinada, que era o Parampara, de boca ouvido. O yoga ele era ensinado por uma classe muito seleta, muito desprendida da sociedade em geral, que resolveu não seguir os moldes de uma civilização fechada, como o movimento de castas, o movimento bramânico, e esse conhecimento ele ficou na floresta, né? Então, os homens da floresta eram os curandeiros, eram eles que davam suportes de saúde e eles mantinham a cultura primordial hindu. Eles saíram daquele movimento feudal, que era o sistema de castas, e eles foram para florestas. É um movimento de volta, antes lá daquela civilização da era do bronze, né? Então, eles conseguiram manter, assim, toda a cultura raiz, por dizer assim, da hindu. Então, ele busca todo esse movimento de liberdade, né? O yoga traz liberdade. Então, esse caminho para a libertação é um caminho de práticas físicas e espirituais, principalmente de devoção e amor a si. Esse é o primeiro movimento do yoga. O yoga, ele trata o indivíduo. A gente cura o indivíduo para que ele, como uma peça tratada, né, ele vai conseguir viver em sociedade. Então, a ideia principal do yoga é trazer todo esse conhecimento da floresta, o conhecimento de quem somos, não de quem sou, e para levar como uma ferramenta de libertação. A libertação é um estado samádico, né? É um estado de... Eu sei de tudo que acontece à minha volta, eu entendo todos e eu sei conviver com isso, né? Essa é a intenção primordial do yoga, né? É o respeito pela vida. E esse caminho, ele é dividido em algumas escolas de yoga. Por que existem estilos ou escolas de yoga diferentes? Cada pessoa, ela tem um temperamento e uma formação. Lá no Ayurveda, a gente estuda muito a constituição dos corpos, né? Os doshas, né? Os doshas, eles influenciam muito na nossa psique, né? Também faz parte da constituição dos nossos doshas, a identificação dos doshas, a nossa psique. E o yoga, ele traz as ferramentas físicas para esse desenvolvimento em separado. Tem gente que tem uma vocação mais para o intelectual. Ele vai lá e vai seguir o caminho do Jnana Yoga. Eu sou um cara que gosta de uma prática física como ferramenta de autoestudo. Eu vou praticar o Raja Yoga, o Hatha Yoga, né? Quem é mais ligado ao devocional, quem gosta de, de um movimento mais Bhakti, né? O yoga devocional, são os Hare Krishnas, por exemplo, né? Eles creem em Krishna que é como caminho da libertação, né? Então, eles vão ser devocionais e vão seguir esse caminho de libertação através do Bhakti Yoga. Tem o Karma Yoga, né? Que é a liberdade das escolhas. O Karma Yoga também pode ser visto como a prática do bem sem saber a quem, né? A gente pratica yoga como uma ferramenta
de libertação. A gente vai trabalhar, a gente vai ser solícito, a gente vai trabalhar em desenvolvimento do próximo, sem perder a nossa essência, para chegar à libertação. Um exemplo de quem pratica Karma Yoga, quem é do yoga, talvez conheça a Ama, é uma guru indiana, que ela chegou à libertação, chegou à iluminação com um abraço. Ela abraça as pessoas e ela toca profundamente na essência das pessoas através do abraço dela. E ela pratica o Karma Yoga. Ela tem vários hospitais na Índia, populares. Tem o Mantra Yoga, que é a prática do yoga através da vibração transcendental, né? Então, a prática de mantras como ferramenta de desenvolvimento. O Lai Yoga, né, que é o yoga mental, é a meditação, né? É a meditação como ferramenta única do caminho de desenvolvimento. E o yoga integral, que hoje é o nosso yoga um pouco mais praticado, aí vem a prática das ciências integrativas dentro do yoga. Toda escola de yoga, ela segue o caminho dos 8 angas, os 8 passos do yoga, né? Esse caminho, ele tem 2 aspectos. Aquilo que a gente pratica e aquilo que a prática nos traz. Aquilo que a gente pratica, esse quadro aqui mais abaixo, começando por niyamas, aqui no verdinho embaixo, niyamas são tudo aquilo que a gente deve praticar, né? Que é Saucha, que é a limpeza e o purificamento do corpo, Santosha, que é o contentamento, Tapas, que é o esforço sobre si mesmo, né? O reconhecimento dos nossos limites, Svadhyaya, que é o autoestudo, então estudar, intelectualizar tudo que a gente faz é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Entender a nossa prática a fundo. E Ishvara Pranidhana. Ishvara é o divino, né? Então é a devoção ao divino, seja ele qual for, né? Na Índia, claro, as pessoas escolhem uma deidade. Aqui no Ocidente a gente tem Jesus, tem todos esses grandes mestres, né? Mas a gente ter um guru, um líder espiritual, alguma crença, uma fé, é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Os yamas é tudo aquilo que a gente deve evitar. Então, a violência, a rimsa, quer dizer não violência, né? A letra A na frente de cada palavra dentro do sânscrito, ele tem a negação, né? A rimsa é violência e a rimsa é a não violência, muito praticada e conhecida e difundida por Gandhi. Satya é dizer a verdade. Asteya, não roubar. Brahmacharya também é bem falado dentro do Ayurveda. Brahmacharya seria a castidade, literalmente a gente traduzindo. Mas não que exista a necessidade da castidade sexual como prática da vida. Ele, dentro do Darsha, dentro do conhecimento, do modo de vida hindu, o Brahmacharya, ele entra na adolescência. A vida dentro do modo de pensar como a gente deve viver na Índia, ela tem 5 fases. A primeira fase é quando nós somos criança. Nós temos que ser criança, tem que ter o desenvolvimento infantil livre de trabalho, livre de medos. A criança ela tem que ser acolhida pela família. Depois vem a adolescência, que aí entra a castidade, o Brahmacharya, é quando a gente vai estudar, a gente vai aprender a ter um ofício, a gente vai desenvolver nossos estudos. Então, o Brahmacharya, ele está mais ligado à retenção das energias, à canalização da energia. Nosso potencial adolescente, né, jovem, ele vai muito, os hormônios, né, a gente está florindo para a vida, então a gente procura focar para os estudos. Aí depois vem a formação do adulto, né, e o trabalho, e ele forma a família, e aí ele tem filho. E aí, quando ele tem filho, ele começa aquele novo ciclo, né? Ele vai acolher a criança que um dia ele foi acolhida, né?
E depois a quinta fase, que é o desapego, que também entra aqui no próximo passo, dentro dos yamas, que é o aparigraha, que é o desapego. O desapego na quinta fase da vida é a gente realmente desapegar, a gente abrir mão de tudo que a gente conquistou atrás e dar espaço para os mais novos, né? Darem procedimento ao caminho, o cíclico do núcleo familiar, né? Por isso que a gente vê muitas histórias do pessoal que vai para o Ganges, né? Que vai concluir a sua morte no Ganges para lá ele poder quebrar a roda de Sansara, né? A roda das reencarnações. Aí, dentro desse caminho de práticas, vem as duas mais importantes que a gente encontra na nossa prática de yoga aqui no Ocidente, que são os asanas, que são as práticas de posturas, os pranayamas, que são o controle da respiração, depois o pratyahara, que é a abstenção dos sentidos, e depois de todos esses 5 primeiros passos conquistados e praticados com excelência, vem Dharana. Dharana faz Dhyana e Samadhi. São a tríade do Samyama, né? É uma prática que ela vem por merecimento. O Dharana é a concentração, né? Muitas vezes um pouco confundida aqui no Ocidente por algumas práticas de meditações que não estão dentro da linha do yoga. O Dharana, ela é a organização do pensamento. É quando nós temos um objeto a ser observado como prática inicial de concentração. Nós somos um elemento e temos um outro elemento que é o objeto, que é como foco para iniciar o nosso processo de meditação. Depois vem dhyana, que é a meditação. Nós deixamos de ser um elemento observando um objeto. O elemento e o objeto são o mesmo sentido. Nós somos o objeto da meditação, né? Nós somos o objeto que vai ser visualizado. É o espectador sendo espectador de si mesmo. E o samadhi, que é o objetivo final de toda a prática de yoga, que é a iluminação, ou o estado de êxtase, né? Então, deixa de existir um objeto, deixa de existir um observador, e tudo é nada e nada é tudo. Essa frase é bem conhecida dentro do yoga, né? Então, a gente deixa de ser algo para ser tudo. Então, a gente tem um amplo conhecimento da vida. E o samadhi, ele não é permanente, tá? O objetivo do yoga, ele não é aquela coisa assim, eu cheguei ao samadhi e vou ser sempre um ser iluminado. Ninguém que se iluminou é assim, né? Então, ele vai ser motivado por uma ação ou um desejo de quem alcançou o samadhi. Daí a gente entra na nossa prática de yoga. O que é o yoga para nós hoje, né, como ferramenta inicial de toda a prática? Geralmente, quando a gente procura a prática de yoga, a gente vai para uma escola de yoga ou porque, eu estou muito estressado, eu estou cansado. Essa é a visão moderna, né, do yoga, né? Uma ferramenta de cuidado, de cura, né? E esse cuidado, essa cura, esse movimento todo, ele inicia dentro dos pranayamas e dentro dos asanas, né? A primeira aula de yoga que a gente vai aprender a respirar, a gente vai aprender a organizar a postura, o porquê que é aquele esforço, né? E o asana, ele é responsável pelo equilíbrio da saúde física e sutil, né? O corpo, quando a gente encaixa uma postura, um asana, ele está começando a criar uma ligação entre o homem e o universo, né? O universo, ele tem a visão masculina e o nosso corpo, nesse momento, ele tem a visão feminina. Então, nós somos Shakti quando praticamos e o universo é Shiva. Quando essas duas energias entram em contato, através dos estímulos que cada asana produz, o corpo é como se fosse uma antena. Um determinado asana, ele vai começar a ativar um chakra. Esse chakra ele tem uma característica emocional que é desenvolvida
através do da postura. Essa conexão que acontece entre o homem e o universo é dado pelo sentimento que ele está expressando através da postura. Então, o praticante é o feminino, ele tem a polaridade negativa, e o universo é o masculino, ele tem a polaridade positiva. Há uma conexão entre esses elementos e o chakra está sendo alimentado por essa energia. Tá? Então, por isso que a saúde física, claro, a gente está utilizando nossos músculos, nossos ossos, né, para formar essa conexão do nosso primeiro corpo, né? E aí está entrando em contato com o universo, com o sutil. Depois, muitas práticas de yoga começam com pranayama antes, tá? Eu estou indo pela forma mais clássica, que o pranayama ele é uma prática ou separado ou no final de toda a prática de yoga, ou durante as posturas de asana, os asanas. Né? O pranayama ele é responsável pela alteração dos estados de consciência. A alteração do estado de consciência é: eu estou disperso, fiquei focado, né? Eu estou nervoso, me tranquilizei. Esses aspectos emocionais. Aí, tanto o pranayama quanto o asana está manifestando no corpo denso e no corpo sutil. Os pranayamas. Prana é energia vital. Yama é controle. Então, é o controle da energia vital. Aqui eu vou citar, passar rapidinho, assim, sobre os 18 principais movimentos de pranayama que nós fazemos durante uma prática individual ou uma prática de yoga mesmo. Muitas vezes a gente faz um pranayama desse e a gente não está sabendo o que está fazendo. Né? Uma prática de yoga, a respiração, ela é sempre nasal, né? Tanto a inalação quanto a exalação. Eu costumo mencionar o movimento de respiração como inalação e exalação, porque quando nós temos o pensamento de inalar, a gente está trazendo algo junto, né? A gente não está inspirando e expirando só no movimento fisiológico. Né? Inalar, a gente está trazendo o prana para o corpo. Então, quando exalamos, nós estamos movimentando o apana. Então, inalamos e existe um movimento energético pelas nadis, né? Da energia vital. Então, temos o Adama Pranayama, que é a respiração abdominal. Geralmente a gente faz essa respiração quando estamos indo fazer o relaxamento, né? Ou determinada postura, a gente está fazendo o Adama Pranayama. O Prana Kriya Pranayama, que é a respiração completa, cria e limpeza, né? Então, a respiração completa nas 3 fases: parte baixa, abdominal, parte média, na altura ali das costelas, quando existe uma expansão lateral das costelas, a gente abre mais a região do diafragma, e a parte alta, lá nas escápulas, quando as escápulas se movem de uma forma que cria uma abertura da parte mais alta dos pulmões, né? Então, cria limpeza. Então, o movimento do prana de limpeza dos pulmões, né, essa respiração. O Kumbhakabhanta, que é uma respiração com retenção cheia, e aí ela com ritmo ou sem ritmo, mas ela existe uma retenção cheia. O Jai, a respiração vitoriosa, ela é uma respiração que ocorre na base da garganta, né? É boa para estimular o Vishuddha Chakra, o chakra da base da garganta, ali na tireoides, para a tireoides. O Baya Kumbhaka, que é a respiração com retenção vazia. Essa respiração, tanto a cheia quanto com retenção vazia, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Os pranayamas, eles têm que ser bem orientados, porque existem algumas recomendações aí, quem tem pressão alta, pressão baixa, quem tem síndrome de pânico, a gente tem que observar algumas respirações. Então, a prática de pranayamas, ela tem que ser bem orientada. Titali, que é uma respiração que uma das poucas respirações que a gente faz pela boca, a gente faz a língua no formato de um canudo, né, que a gente dobra. Quem tem a condição genética para fazer isso, né, consegue fazer. Ela é uma respiração que faz a inalação ou a exalação pela língua, né, como se fosse um canudinho, né, puxando o ar e devolvendo e exalando por esse canudo. Né? O mantra pranayama é uma prática de respiração completa com
a mentalização de um mantra. Se faz muito essa respiração com os sons de cada chakra, nos Bija mantras, né? Quando a gente quer desenvolver determinado chakra, a gente pode fazer a mentalização do chakra com esse Bija mantra e usa uma métrica para isso, né? É 1401. São 16 inalações, 64 retenções, cheia, não faz retenção vazia e inala em um tempo. Aí a gente consegue fazer um movimento de desenvolvimento e conscientização de determinado chakra. O Kapalabhati, que é o sopro rápido, geralmente é utilizado para limpar o corpo, né, com forma de cria. O Viloma e Anuloma Pranayamas, nós fazemos inalações e exalações em sentido contrário. A gente inala por uma narina e exala por outra. Murcha Pranayama, essa é uma respiração muito ligada ao Anahata Chakra, o chakra do coração, de expansão, porque ela expande a consciência, né? Ela é um pranayama bem direcionado para quem é mais avançado. O Bhastrika, que é uma respiração que aquece, também de limpeza. O Nadi Shodhana Pranayama, Nadi são as nadis, né? Os canais energéticos. Shodhana é limpeza e purificação, então, das nadis. Ela é uma respiração que trabalha o estímulo da Nadi Ida, Pingla e Sushumna, de uma forma alterada. O Surya e Chandra Pranayama, Surya é Sol, Chandra é Lua. Uma se faz à noite e outra durante o dia. E o Nadi Shuddhi Pranayama, também é para Anahata, é para expansão de consciência. O Pratiloma Pranayama, nós inalamos por uma narina e exalamos pelas outras duas narinas juntas. Então, vai alterando primeiro uma narina, exala pelas duas. Esse é um pranayama muito utilizado para controle de estresse, para raiva, para medo, e o Nadi Shodhana também. Então, pranayama é o controle da respiração. Segundo Patanjali, apresenta essencialmente um exercício preliminar à concentração. Quando a gente está no caminho de desenvolvimento para o objetivo do yoga, para o objetivo final do yoga, a gente tem que passar etapa por etapa. Não adianta pular as etapas, senão tu vai fazer práticas ou para cura, ou para alguma enfermidade rápida, emocional, assim, nada de evolução, não um movimento de autoestudo e apenas autocura. E com o passar dos anos, né, a gente foi estudando mais, foi se desenvolvendo melhores as técnicas de yoga, e aí a gente vai associando o trabalho dos yogis com medicina, com estudo científico, e a gente foi melhorando os pranayamas, né? Alguns caíram, né? Muito antigamente se faziam práticas bem severas, assim, que muitas vezes adoeciam o praticante em vez de ajudar. Então, é muito importante ter o domínio bem dos pranayamas, né, para que a concentração ela venha a fluir, a meditação ela flua melhor. Se a gente não sabe respirar, a gente não vai saber meditar. Quando respiramos, nós movimentamos o prana, a energia vital pelo corpo. A inalação, ela vai trazer um movimento de captura, de absorção do prana. Prana é tudo aquilo que toda a energia vital é tudo aquilo que a gente absorve através dos sentidos. Então, se a gente inalar, a gente vai trazer prana. Se a gente comer algo, que esse algo seja sadio, que vai trazer uma carga de prana. Por isso, o questionamento, por que ser vegetariano, muitas vezes, para quem pratica yoga, né? Para trazer uma alimentação mais viva, né? Com mais prana. A inalação, então, traz esse movimento da energia vital mais para o coração e cabeça. É do centro do peito até o alto da cabeça. O Viana é a região do coração e pulmão. Então, ele vai abranger mais do coração até o diafragma.
Viana, essa força e essa energia do prana, ela é responsável pela coragem, né? Quanto mais a gente estimular o Viana, mais a gente vai desenvolver os chakras, o Manipura e o Anahata. Mais força, mais fé, mais vontade de viver a gente vai ter. O Samana, ele é responsável pela absorção, tanto energética como física. A gente costuma dizer que a gente não come antes de praticar yoga nem depois, porque Samana Vayu, tá? É o nome desse, Prana Vayu, Viana Vayu, Samana Vayu, Dana Vayu, Apana Vayu. Vayu é vento, né? O Samana Vayu, se a gente pratica yoga como estímulo do corpo sutil, o estímulo do corpo energético. A gente praticou, desenvolveu lá todo um trabalho, ficou 2 horas praticando. Saiu dali, a gente tomou água, a gente comeu alguma coisa, Samana Vayu, ele vai dar prioridade para o que é físico. Então, a gente deixa de absorver os benefícios da prática de yoga para favorecer o físico, porque se o físico parar, o energético não vai fluir também. Até o banho, né? A gente não toma banho depois de uma prática de yoga. A gente procura deixar um tempo para que o corpo absorva essa carga energética, porque o sal que a gente elimina pelo suor, ele equilibra o elemento ar no corpo vata. Então, se a gente faz uma prática e fica secando o suor, tirando o suor, a gente está deixando o vata correr solto e a gente vai perder concentração, aí, por exemplo, numa prática de yoga. O Dana Vayu é a força vital, principalmente da garganta, né? Responsável pela fala e também pela boa digestão. Então, o movimento de deglutir, né? Ele é importante para a digestão, né? Então, a garganta vai entrar tanto na parte física como na parte energética. O Dana Vayu é bem estimulado pelos pranayamas lá do Bhastrika, o Ujjayi, o Samana Vayu pela respiração abdominal, o Viana, né, a respiração que desenvolve o Anahata Chakra, e o Apana Vayu, que é a força de excreção. Toda energia que o corpo utiliza para tirar algo de dentro do corpo para fora, ele vai usar essa força. Tá? Então, o parto, as excreções, a urina, né? Tudo depende dessa força. Né? Aqui, a gente vai entrar agora um pouquinho nos asanas. Né? Aqui é só um comentário rapidinho para ter ideia de quantas posturas existem. Né? Jiranda Samhita, Jiranda é um sábio que viveu antes da era medieval. Né? Ele afirma que os asanas é o mesmo número de animais que existem no planeta, né? Então, é em torno de 840 mil posturas, né? Dos quais 84 são considerados importantes. Agora, segundo o Hatha Yoga Pradampika, que é um texto de Hatha Yoga mais moderno, né? Ele é da era medieval ali, ele fala que Shiva, que é visto como o criador do yoga, ele passou apenas 84 posturas. O que entra um pouquinho que cada postura ela tem 8 variações. Cada variação ela se adequa a uma dificuldade que o praticante tem de executar. Aí ele vai eliminando essas dificuldades e vai chegar na postura final. Então, são apenas 84 posturas mesmo, né? O resto é tudo variação. Aqui é um texto tântrico, ele fala do que é yoga, né, de uma forma subjetiva, assim, né? O yoga não é nem pelo sentar-se na postura de lótus, o sentar-se pela postura de lótus está representando o meditar, e nem por fixar o olhar na ponta do nariz. O fixar o olhar na ponta do nariz, somado ao pranayama, ele desenvolve o chakra, desenvolve o corpo sutil, que é o caminho de desenvolvimento e ascensão da Kundalini, que a Kundalini desperta, ela te leva ao Samadhi, né? Então, yoga é a identidade da nossa psique com o si mesmo, com o transcendente, com o estado samádico, né? Então, asana, ele é uma postura firme, né? Ela tem que ser estável, confortável e imóvel.
né, tem como finalidade fortalecer o corpo, trazendo o indivíduo presente para a ação. A prática das posturas faz com que os processos de evolução do yoga, né, os 8 caminhos, os angas, eles sigam unificados, né? A prática de yoga, ela une a respiração, une a concentração, une a abstenção dos sentidos, ele cria um movimento meditativo em movimento, né? Então, o asana é que liga todos os outros movimentos. E eles trazem vigor e saúde, né? Que é uma coisa bem importante dentro do yoga, né? Para a gente dizer que nós somos um bom yoga, a gente tem que viver até os 100 anos. Aqui um resumo, né, falando de como os asanas e os pranayamas funcionam dentro de uma aula de yoga, né? Unificar a respiração com movimentos encadeados com os asanas torna a prática física e mentalmente mais fluida, né? Fica mais fácil da gente praticar yoga unindo a respiração e o movimento. Lembrando que a respiração do yoga, né, é sempre de uma forma nasal, né, para que a gente não perca o movimento do prana. Quando a gente exala pela boca, a gente perde o movimento que as posturas e os pranayamas fazem, é fazer circular a energia no corpo, né, o prana, a energia vital. Exalando pela boca, a gente vai cortar esse fluxo de ascensão da energia, de movimento contrário, né, de retenção dessa energia, os bantas, e aí a gente perde a energia, aí a gente fica fadigado numa aula de yoga, a gente perde a postura. Eu costumo dizer muito numa aula de yoga, quando cansar, a gente tem a tendência de fazer aquela exalação e relaxar o corpo, né? Isso aí a gente é um movimento muito errado, a gente faz isso no relaxamento. Mas durante a prática de yoga, cansou, para, sai da postura, inala, faz uma breve retenção e deixa o corpo absorver. Isso vai te trazer para o ritmo e o foco da prática. E aí depois, continua a respirar, que a gente entra dentro do ritmo, né? Trazer a respiração para a garganta, fazer o ujjayi, né? A respiração ela tem que encher a boca, ela tem que encher os ouvidos, ela tem que encher a cabeça, o som da respiração. Ela tem que encher a sala. Quando a gente faz uma prática de yoga bem cadenciada, onde os alunos estão criando uma egrégora de prática, né? Todos estão dentro de um nível, a sala ela fica sussurrante. A gente ouve bem o som da respiração de todos no mesmo ritmo, né? E trazer a mentalização do mantra so, quando exalamos é ram. É como se a gente pegasse uma concha do mar e colocasse no ouvido. Aquele som é so ram, né? Ele faz um som ecoando, né? Isso faz com que a gente ouça a própria respiração dentro da prática e crie um movimento de concentração, um foco, né? Durante a prática de yoga. E aí a gente entra no movimento do corpo sutil. O corpo sutil, ele é altamente... O objetivo da prática física é manifestar no corpo sutil, fazer o corpo sutil fortalecer e se manifestar na nossa psique, né? Muitas vezes a gente sente um desgosto por determinada postura. A gente tem que analisar um pouquinho por que esse medo ou por que essa raiva da postura, ou por que esse ranço que a gente cria por alguma coisa. É porque está atuando num campo energético, num chakra, que está acumulado ali um sentimento negativo, né? E aí a prática de yoga serve para desbloquear esse movimento. Então, o corpo sutil é o molde do corpo físico, né? Nosso corpo físico, a gente lendo um professor, um terapeuta Ayurveda, né? Um médico Ayurveda, ele vai ler o teu corpo e vai dizer quais são os teus desalinhamentos, né? É porque o físico ele traz essa informação para a gente, né? No nível sutil, a mudança ela é instantânea, porém um tanto frágil. A gente consegue desenvolver o corpo sutil muito rápido numa prática de yoga, mas os desvios, eles te levam muito fácil para o desequilíbrio. A gente costuma dizer que se a gente come uma tranqueira, um dia leva 3 dias para desobstruir essa tranqueira, né? Então, a gente judia do corpo um dia, são 3 dias de prática para limpar ele, né? Se é 1 ano não cuidando do corpo, são 3 anos
para cuidar, né? 10 anos são 30 anos, então a gente tem que cuidar muito bem do corpo, né? Nesse tempo. Por outro lado, é difícil manter a mudança puramente no nível físico. Quem procura yoga por uma prática física vai despertar um processo energético mental que a gente não tinha ideia. A gente vai começar a praticar e vão vir mudanças que a gente não esperava. Então, quando alguém chega para nós, eu quero praticar yoga porque eu estou estressado, que eu estou cansado, ou estou fraco, tudo bem, essa pessoa é muito bem acolhida, porque a gente vai atuar, a prática de yoga vai atuar naquilo que deixa ela desequilibrada, não no sintoma, né? A gente vai lá na causa. Então vem essa transformação. O que é difícil mudar algumas vezes são as nossas condições kármicas, né? Tudo que a gente carrega de outras vidas ou dessa vida, tudo a nossa carga kármica, né? Aí a gente vai praticar e vai vir essas revelações. Como numa massagem ayurvédica, com uma massagem terapêutica, toda movimento corporal terapêutico, a gente começa a receber essa terapia e o corpo assimila muito rápido. Chega uma hora que parece que o corpo já estagnou, não está evoluindo. É porque a carga sutil, a carga energética, ela não está recebendo o estímulo necessário. Pode ser um bloqueio kármico. Isso eu falei um pouquinho ali no último tópico também. E o nosso corpo, ele é formado por 5 camadas, os koshas. Ele tem o corpo físico, Annamaya Kosha, né, que é o nosso corpo físico, é o veículo que carrega os outros corpos, né? Então, ele é definido por tudo aquilo que a gente faz desde o início da vida até agora. O corpo astral é formado por Manomaya Kosha, que é o corpo mental e emocional, né, o nosso psicoemocional. O Pranamaya Kosha, o corpo energético, é a integração da respiração, todo aquele movimento que eu falei lá de pranayama, que traz o prana, que faz os movimentos dos ventos internos, os vayus, apana vayu, samana vayu. Ele está atuando, então, do físico, é a ligação do físico com o nosso sutil. Ali, nesse corpo, estão localizados os chakras e as nadis. O Vijnanamaya Kosha, que é o corpo da sabedoria e a intuição. E o causal, que é o Anandamaya Kosha, né? O corpo da bem-aventurança. É aquele corpo que ele está lá no estado samádico, só que as outras 4 camadas bloqueiam a nossa chegada e o nosso desenvolvimento desse corpo. Ele está lá recebendo todos os estímulos, mas quando a gente toca nele, a gente não tem uma definição para esse corpo. Ele é um corpo totalmente energético, né? Ele é o que a gente procura, né? Nossa alma, né? Dentro do corpo sutil tem as nadis, que são os canais de energia, né, que distribuem o prana pelo corpo, a nossa saúde pelo corpo. Então, a força vital ela é condensada no corpo sutil e ela é parecida com a eletricidade. Muita literatura, muitas imagens figuram como tubos, né, parece caninhos. Ele não tem essa forma tão linear, né? As nadis elas devem ser concebidas como estruturas tubulares, mas como condutos, né, dutos, né? Mas não tem essa forma linear, bem certinha, né? As nadis são correntes energéticas, né? Então elas têm um padrão de fluxo definido. Dentro desse campo luminoso de energia, ele forma o corpo sutil. Os desenhos clássicos da rede de nadis, elas não chegam a representar o que realmente é o corpo sutil. Quem tem o desenvolvimento para poder ver, quem já chegou no corpo samádico, quem já chegou em samadhi, ele desenvolve a capacidade de ler o corpo prânico das pessoas. Tá? Então, ele consegue fazer uma radiografia do nosso corpo prânico.
Ele tem um olho muito avançado, assim, dentro de um... O Dr. Vasant Lad, bem conhecido do Ayurveda, ele tem uma capacidade muito boa, assim, de ler o corpo prânico, né, pelo toque. Aqui é a representação mais clássica, né, esse desenho do corpo com essas várias linhas. Nós temos 72 mil linhas energéticas no corpo. 10 são as principais, né? Dessas principais, a gente estuda muito e pratica muito as três, a tríade, que é Sushumna, Pingala e Ida. Sushumna é o canal central, ele é paralelo com a coluna. Ida, ele nasce sempre de baixo para cima, tá? Do Muladhara Chakra. Ele nasce pela esquerda e o Pingala pela direita, né? Ali existe, no desenho onde tem todas as ramificações ali, também aparecem os pontos marmas, os chakras, e pode ver que as linhas energéticas, elas extrapolam o corpo físico, porque nós temos o nosso campo, né, extracorpóreo, então são uns 20 centímetros margeando o nosso corpo. As nadis, elas vão até esse campo, né? Elas saem do nosso corpo físico e percorrem esse campo. Quando a gente passa por alguém nossa, que energia ruim da pessoa, é porque nossas nadis entraram em contato, nosso campo entrou em contato com as outras pessoas. É por isso que a gente se dá bem com algumas pessoas, que aí há um equilíbrio energético entre as pessoas, entre os indivíduos, né? Então, ali está uma representação bem antiga. Essa aqui é uma representação bem antiga, né? Ela foi escrita por um yogi do Hatha Yoga, que era muito praticante do Hatha Yoga, segundo o Hatha Yoga da Pradampika. Ele era uma das pessoas que mais estudou as nadis. Aqui está descrita as 13 principais nadis. O grupo ali de cima, né? Pusha, Saravasti, Gandhari, Payasvini e Ashvini, elas estão do Anahata para cima. Pingala, Sushumna e Ida, elas começam, elas percorrem os 6 chakras principais, depois as mais básicas, além do Muladhara Chakra, Sakini, Alambuja e Rastuya Kuru, são as nadis mais baixas. Existem outras muitas, né? As nadis ali tem um gráfico tubular, né, com 4 camadas. Toda nadis, ela tem 4 níveis, né? Da mais sutil à mais densa dentro da própria nadi. E aqui já começa a aparecer os chakras para nós, né, no nosso corpo sutil, né? Eles são a representação por pétalas, né? Cada pétala, eu vou falar agora um pouquinho, por que cada chakra tem um número certo de pétalas, né? Tudo faz parte do corpo que une o corpo sutil, as nadis, junto com o corpo denso. Os chakras, né, eles são centros de captação de energia, armazenamento e distribuição de prana pelo corpo. Quando nós praticamos yoga e estamos recebendo a informação do yoga, nossos chakras eles movimentam no sentido anti-horário. Nós estamos trazendo a energia do conhecimento, né? O prana através ou da leitura, ou da audição, né? A gente está, ou do tato, né? Como a prática do yoga. Nossos chakras, então, no movimento de recebimento. Quando nós estamos ensinando alguém, passando conhecimento para alguém, nós estamos doando. Então, nossos chakras voltam a girar no sentido horário. Muladhara Chakra, que é o básico, né, na base da coluna, ele tem 4 pétalas e ele tem um som, né? O som do chakra é Lam. Então, quando a gente faz uma prática de desenvolvimento e conscientização do Muladhara Chakra, a gente procura visualizar um chakra de 4 pétalas e mentalmente, junto com a respiração, aí vai determinar um pouquinho o tipo de respiração que a gente vai fazer, a gente vai entoar o mantra Lam. O elemento dele é o terra.
o mais denso, né? O nosso chakra mais denso, mais básico. Svasthitana Chakra, ele está próximo aos genitais, ele tem 6 pétalas. O Bija Mantra dele é o Vam, o elemento é água. O Manipura Chakra, ele tem 10 pétalas, está localizado próximo ao umbigo. O Bija Mantra dele é o Ram, o elemento dele é o fogo, está muito ligado à digestão aqui. O Anahata Chakra, próximo ao coração, tem 12 pétalas. Bija Mantra é o Yam, o elemento dele é o ar. Vishuddha, na base da garganta, está ligada às tireoides. Todos os chakras está ligado ao sistema endócrino, né? Então, cada um vai para uma glândula, está ligado às nadis que ligam aos órgãos, né? O seu Bija Mantra é o Ram, o elemento é o éter. O Ajna, ponto entre o intercílio, o terceiro olho, tem 2 pétalas. O Bija Mantra dele é o Om. Ele é responsável pela clarividência, clareza de pensamento, né? O que liga é o primeiro chakra que liga ao divino. Tanto o Vishuddha, o Ajna e o Sahasrara, que é o terceiro chakra, eles se desenvolvem muito mais por merecimento do que por prática de estímulo. Não que a gente não possa estimular eles, a gente sempre faz isso durante a prática. Porém, ele despertam mais por merecimento. E o Sahasrara são 1000 pétalas, o Bija Mantra dele é Chan. Ele é uma flor de lótus de 1000 pétalas e todos os chakras são voltados para baixo. Tá? Ao despertar os chakras, eles fazem um movimento de elevar, né, a energia, então eles viram para cima. Né? É uma maneira como a gente simboliza a ascensão da Kundalini, né? A energia adormecida no Muladhara Chakra. Essa aqui é uma visualização hindu dos chakras. A gente percebe que tem várias deidades dentro de cada chakra, né? Cada deidade ela representa um aspecto emocional, né? Que todos nós temos. E aí é onde esse aspecto da psique emocional ela está firmada dentro desse chakra, dentro desse órgão da glândula, né, correspondente. Então é uma maneira da gente entender o que cada chakra trabalha, entendendo o que cada deidade representa, né? Então ali dá para ver o Muladhara com suas 4 pétalas, Svasthana e assim vai. Sahasrara, né, está acima da cabeça, tá? Ele não é bem colocado, bem encaixado na cabeça. Então, de 12 a 20 centímetros de distância da cabeça. Cada pétala do chakra tem um som, e também tem um bidya da pétala. Né? E para desenvolver a potência de cada chakra, a gente faz a recitação desses sons também no desenvolvimento do trabalho do chakra. Então, a aparência desses chakras ela é sempre circular e brilhante e sempre giram muito rápido em ambos os sentidos, como eu expliquei há pouco. Cada um deles possui uma cor e um bija, né, uma cor característica e um som. São representados com números definidos de pétalas, sobre as quais aparecem escritos fonemas do alfabeto sânscrito. O bija menores, né, os mantras menores, os chakras menores, representam as manifestações sonoras do tipo de energia de cada chakra. Os bijas menores são os sons de cada pétala. Cada fonema vai estimular uma pétala definida. Cada pétala é uma nadi, né? Então, no Muladhara Chakra, nós temos 4 pétalas, porque ali existe uma inserção de 4 nadis. Cada nadi vai ter um som característico. Então, se a gente identificar qual o chakra está em desequilíbrio, qual o elemento que representa o som de cada pétala, a gente pode, eu tenho um desequilíbrio no elemento água, né? Eu vou focar a minha prática meditativa sobre o chakra no Swadhisthana Chakra, no Manipura Chakra. Vou fazer uma respiração abdominal,
vai expandir e durante a recitação do mantra, eu vou lá para o mantra e vou trabalhar o mantra principal, depois o mantra da pétala. Ali eu posso estar equilibrando os meus rins, eu posso estar equilibrando o meu pâncreas. Aí a gente tem que saber qual a nadi que vai estimular cada... Aí um terapeuta vai poder indicar qual mantra você vai trabalhar. Realmente, quem tem problema com medo, né, falta de coragem, principalmente agora na pandemia, né, que a gente trabalhou muito essa questão do medo, a gente vai trabalhar muito a respiração abdominal, fazendo a mentalização do RAM. O RAM é o Bija Mantra do Manipura, que vai começar a criar um movimento de coragem junto com a Anahata. Muitas visualizações de relaxamentos a gente trabalha Manipura, Anahata, Manipura, Vishuddha. Então, a gente está fazendo com que essa energia circule, favorecendo esses sentimentos, de fortalecimento desses sentimentos, ou de opressão do medo, né? Eu prefiro falar no estímulo da coragem, né? Em vez de falar em firmar o medo, né? Eu prefiro falar de uma forma mais positiva. Aqui é uma prática de yoga. São várias práticas, na verdade, são várias posturas, que cada postura dessa vai desenvolver determinado chakra. Para uma prática ela for ser bem equilibrada, ou ela vai ter 7 posturas, ou 14 posturas, e assim vai. O número de chakras eles têm que ser estimulados por igual. Se eu fizer 5 posturas que estimulam o Ajna Chakra, tem que ter 5 posturas que vão estimular todos os outros chakras também. Então, uma prática de yoga, ela tem que ter um bom equilíbrio prânico, né? Então, a prática, ela se dá como sucesso quando a gente faz o relaxamento. Ah, já terminou? Ou então, amanhã eu quero fazer de novo isso, né? Geralmente a gente pensa de novo o relaxamento, né? Porque o relaxamento, ele equilibra todas as energias, todos os chakras, né? Ele põe num estado de relaxamento e aonde Samana vai absorver, ajudar a absorver as energias que foram potencializadas durante cada asana, cada pranayama também. O pranayama a gente conta como estímulo de chakra. Então, se a gente pensar qual pranayama a gente vai utilizar no início da prática, a gente sabe que ele vai estimular determinado chakra, um ou mais chakra, né? Tem posturas que estimulam mais de um chakra, por exemplo, a ponte lá, o Urdhva Dhanurasana, ele vai estimular todos os chakras. Tá? A Tadasana, que é a postura da montanha, as mãos voltadas para cima, né? A gente na postura firme sobre os 2 pés, a gente está equilibrando todos os chakras também. Então, ele serve para dar uma resetada na prática. Uma prática sentada, com as pernas estendidas e as mãos ao lado do quadril, o Dandasana, a gente também está alinhando todos os chakras, né? Então, a gente tem que pensar sempre qual chakra, quantos chakras a gente vai estimular, quantas posturas a gente vai precisar realizar. Às vezes, fazer uma prática de 7 asanas durante uma meia hora, a gente tem um equilíbrio prânico muito melhor do que uma prática cheia de posturas fantásticas, né, que não são necessárias, né? Então, o asana que é bom para você é aquele que você precisa. Então, se eu fizer uma prática com Tadasana e uma ponte, eu fiz uma prática com todos os asanas. Para encerrar, esse aqui é um mantra que eu gosto muito, né? O Gayatri Mantra. Ele fala sobre a energia da natureza, né? E ela pede proteção para todos nós. Aí, encerro aqui. Não sei se eu falei muito rápido. Aí você pode fechar a tela, Marcelo, para a gente ver as pessoas. Deixa eu encerrar aqui. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Isso.
É só fechar o seu arquivo agora, porque eu parei de dar o Ah, tá. compartilhamento, né? Eu vou fechar ele aqui. Isso. Porque agora a gente abre o chat para ver se tem alguma pergunta. Não, por enquanto não. Então, se alguém tiver alguma pergunta para o Marcelo, abre o microfone e ele está aí disponível para nós. Marli, é a Tânia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Às ordens. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todo esse ensinamento que ele passou para nós. Gostei muito da forma como ele apresentou os 8 passos da yoga, né? Muito bacana, gostei bastante. E mostra que a yoga ela é uma prática que a gente deve ter além do tapetinho, né? É uma prática de postura da nossa vida. Agora, a minha pergunta eu fiquei com uma dúvida durante a sua apresentação, porque em algum momento, você questionou fazer o pranayama no início da aula. Aham, E aí eu não entendi por quê, porque eu pratico yoga há uns 10 anos, e o aham, pranayama, ele está no começo da aula, né? aham. E a gente faz pranayama, também o jai ao longo da aula, mas eu fiquei na dúvida, né? Por que não no começo da aula? Que normalmente é o momento em que os alunos chegam, eles precisam aquietar a mente, né? Ficar mais focado. Então, por Sim. que não no começo da aula? É bem simples assim a maneira como a gente pensa sobre o pranayama como ferramenta de prática, né? O que a gente faz dentro de uma prática de yoga, como normalmente aqui no Ocidente, é pegar os 8 passos e tentar colocar numa prática única de yoga, né? Tem uma escola aqui no Brasil, principalmente, que ele foca muito nos 8 passos do yoga, né? A prática de pranayama, no início da prática, ela tem esse intuito mesmo, de fazer o pessoal chegar do trabalho, sentar, respirar um pouquinho e desligar um pouco da prática, né? Mas se a gente for pensar no equilíbrio prânico do praticante, às vezes, começar com uma invertida de cabeça vai trazer esse foco muito mais do que sentar e respirar. Um relaxamento na Índia, geralmente ele é feito em pé para algumas pessoas. Para nós ocidentais, ele é feito deitado. O Uhum. pranayama entra no mesmo caminho, assim. A gente tem que pensar como que a pessoa funciona. Se ela está mais tamásica, ela está muito mais agitada. Então, tu fazer o corpo dela vibrar, entrar num movimento vibratório, energético, denso, vai fazer com que ela se conecte com ela muito mais rápido do que respirar. Ela passou o dia todo sentado, trabalhando, focado no trabalho. Ele quer expandir um pouco. Então, se ele pegar aquela energia que está canalizada, está concentrada no abdômen, ele não vai fazer um pranayama bem feito. Diferente, claro, com praticantes de 10 anos, já entrou na sala, parece que ligou um botãozinho que conectou com a prática, né? Tu tá ligado, já tá, é diferente, assim, mas tem que pensar no geral. Prática focada mais numa yoga terapia não vai trabalhar primeiro com pranayama, ele vai focar primeiro com prática física. Então, pensando sempre um movimento de concentração. Eu dou aula de Ashtanga Vinyasa Yoga também, que é uma prática física um pouquinho mais rígida. O pranayama só existe com o Jai. A prática de Uhum. pranayama que vem depois é o Nadi Shodhana pranayama, numa prática em um horário à parte. Tu vai acordar de manhã, vai fazer o pranayama, vai meditar, depois tu vai fazer a prática de asanas. Então vai variar um pouquinho de escola para escola, né? O Yogananda, não, o Sivananda, ele começa a prática como invertida sobre a cabeça.
que para nós, na prática tradicional de Hatha, é uma das últimas posturas, né? É a última. É. É. Tá ok. Parabéns, obrigada. Obrigado. Eu também queria fazer uma pergunta. Eu já fiz algumas práticas de yoga, mas lógico que eu nunca tinha tido assim um aprofundamento na teoria e foi muito legal realmente a sua aula. Eu achei muito completa. É uma dúvida que eu tenho. Uma das práticas mais difíceis que eu já fiz foi o Kundalini Yoga, Uhum. por conta exatamente da respiração e daquele Mula Bandha, né, em que você tem que fazer as posturas mantendo um controle de esfíncter. Isso. Como que você vê isso? Assim, você não falou nada do Mula Bandha, eu sempre fiquei assim, é uma prática que eu acho interessante, mas é muito difícil assim de praticar, tanto que eu não segui o Kundalini. Uhum. O Mula Bandha, ele serve para fazer... o Bandha é selo, né? É um fechamento. Nós temos 3 selos importantes dentro da prática de yoga. O Mula Bandha, que é lá no períneo, né? Então, há um fechamento do pavilhão pélvico, né? E ele cria uma força, uma resistência muito grande lá. Tem o Dhyana Bandha, que é o do abdômen, e o Jalandhara Bandha, que é da glote, né? Então, quando a gente faz a prática de yoga, a gente está fazendo os 3 selos ao mesmo tempo. A ênfase no Mula Bandha é para como respirar pela boca, a gente não perca o selo que faz o fechamento e o círculo permanente da energia vital durante os chakras, durante as posturas, né? Para não dispersar, vai para a perna, vai para fora, né? Vai para o braço, né? E a gente quer que Agni seja estimulado. Prana é vento, né? É energia vital como vento, né? O Agni é o fogo. A gente tem que alimentar, a gente tem que aumentar a nossa temperatura do corpo para que a energia vital circule. Um corpo frio não vai ter um fluxo de energia. O Mula Bandha, ele é bem importante. Eu estou sempre falando para o pessoal, Mula Bandha, Mula Bandha, Mula Bandha, né? Presta atenção. O Mula Bandha é aquela força que a gente faz para segurar o xixi, por exemplo, né? A gente vai lá e fecha o períneo e segura. A respiração, ela não pode ocorrer na parte baixa, ela tem que ocorrer na parte média e alta. Na hora que tu fizer uma respiração na parte baixa, que tu está expandindo o abdômen, é muito difícil tu segurar o Bandha, né? Exatamente. E aí tu perde a concentração. O Bandha, ele te dá a capacidade de manter a força e a energia durante toda a prática. No Ashtanga Yoga, regra primeiro tu aprender a respirar, o Jai, depois fazer os Bandhas, decorar os mantras e fazer a prática física, né? Então, assim, para te aprender a fazer Bandha, como eu falei, no Ocidente tudo está muito adaptado à nossa forma de vida. A prática de yoga, como eu falei, como eu descrevi, ela é vista como assim, vai começar a praticar yoga, tu vai conhecer um yogi, tu vai fazer uma imersão de 3 meses com essa pessoa e tu vai aprender o yoga, né? Então, tu vai viver aquilo ali 24 horas por dia, no mínimo 190 dias. É o tempo que a gente aprende yoga, né? Então, assim, vai aprender a respirar primeiro com a parte baixa, tu vai dominar a respiração, depois vai vir o Bandha. A aula que tu aprendeu, Kundalini Yoga, ela é muito boa, uma prática feminina muito boa e muito forte. Ela dá uma força feminina muito boa, assim. Só que tem que ter paciência, aí dedicação, porque não é fácil, né? É uma coisa que a gente pede muito hoje em dia para quem faz muito Mula Bandha, que quer ser mãe com parto natural, que não faça Mula Bandha, né? Porque o Mula Bandha, ele aumenta tanto a capacidade, a força no períneo, que ele muitas vezes impede o parto normal, porque ele não flexibiliza a musculatura do períneo, ele fortalece. Aí a mulher tem que ir lá para o epinol, né, que é aquele movimento mecânico de alongamento do períneo, tudo. E muitas vezes a mulher tem uma vida sadia, tudo para ter um parto normal e não tem, porque ela é praticante de yoga. Tem até um estudo que aconteceu, a minha esposa aconteceu isso. Foi para o parto natural, humanizado, chegou na banheira, não saía, teve que ir para uma cesárea porque ele fechou, coroou errado ainda, fechou, não teve períneo que abrisse ali.
Uhum. Então, tem que tomar um Ok. cuidado com isso também. Ok, obrigada. A Zigrid quer tomar a palavra. Sim, obrigada. Obrigada pela palestra aí, uma aula para gente. Marcelo, muito bom. Obrigado. E eu quero trazer uma dúvida agora que, ultimamente, eu tenho encontrado. Eu fiz minha formação há 21 anos atrás, né? E talvez eu fuja um pouco do que você explanou, mas está dentro ainda do yoga, que é a parte do Ayurveda. Quando eu fiz a minha formação, eu aprendi que nós todos temos os 3 doshas, nós nascemos com os 3 doshas. Isso. Só que um sempre vai ser mais, como que eu posso falar? Ele vai Prevalecer. obrigada. Um vai prevalecer, ou 2, né? Ou até os 3. Resta saber se vai estar em equilíbrio ou não, aí um médico ayurvédico que vai analisar isso com outras, com a sua diagnose, né? E há pouco tempo eu fiquei afastada e há pouco tempo eu retomei agora os estudos. E eu tenho visto na literatura falar muito que dosha é desequilíbrio. E não foi o que eu aprendi, inclusive naquela época eu cheguei a fazer, elaborar aulas para cada dosha e para a combinação desses doshas, né? Uhum. E aí, quando eu vi a sua apresentação com os asanas dos chakras, né? Achei muito interessante e eu relembrei isso agora, né? Então, eu queria, assim, tirar essa minha dúvida, porque, para mim, dosha não é desequilíbrio. Você tem uma característica que predomina um dosha ou não, né? Uhum. Bom, eu posso falar um pouco de Ayurveda porque eu também estudo Ayurveda, né? Ótimo. Então, eu trabalho junto com a Lu Kimi, que deu a palestra, né? A gente trabalha juntos, né? Eu entro com a parte de yoga terapêutica também e ela com a parte de indicação do tratamento. O dosha não é desequilíbrio, ele é uma característica, né? Nós temos o dosha primordial, que são um conjunto de 3 doshas. Por exemplo, eu nasci, no momento do meu nascimento, eu nasci Pitta, Vata, Kapha, tá? Durante a vida, o meio vai influenciar o ambiente, né? O emocional, o físico, a temperatura, se está calor, se está frio, tudo vai influenciar no equilíbrio dos teus doshas, né? A tua alimentação, tudo vai alterar. Então, a gente tem o primordial ele está lá, latente. Como é que a gente vai saber se ele está em desequilíbrio, poder falar se ele está em desequilíbrio, se ele não tem um parâmetro para dizer qual é o teu equilíbrio, né? Então, tu tem o primordial. Quando a gente faz análise de pulso, por exemplo, para ler os doshas, a primeira pressão que tu faz no ponto é o como tu está. O mais profundo é o teu primordial. É assim que a gente entende qual é o teu dosha, né? Claro, a gente vai ler o teu corpo, a gente vai ler as tuas características, mas essas características, no momento que tu está fazendo uma anamnese, ela não vai dizer que é o teu dosha, e sim como você está agora, como está o desequilíbrio ou o equilíbrio dos teus doshas, como estão nesse momento. Então, a ideia é ler, observar como está e fazer um comparativo com o teu primordial e tentar chegar o mais próximo dele. O movimento dos doshas, ele é muito dinâmico, né? Então, para a gente fazer um tratamento ayurvédico junto com o yoga, para dizer que o tratamento teve sucesso, tu tem que passar 365 dias, tu tem que passar todo o ciclo do ano. Se a gente, por exemplo, lá no sul, né, nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Então, tu vai ter uma prática para inverno, uma prática para outono, uma prática para primavera, uma prática para verão, prática de asanas, prática de pranayamas, tudo isso. Então, durante um ano, tu vai passar por esse ciclo.
Quando começar esse novo ano, esse novo ciclo, é que tu vai saber se tu entra em desequilíbrio ou não. Hum. Né? Ai, que Então, bom escutar isso, porque assim, não foi só uma literatura que eu vi, desequilíbrio e doença, sabe, assim, como patológico, eu falei, aí eu comecei a assustar, falei, não, não, ok. não, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho, se a gente for pensar, meu dosha, se tu pensar muito no dosha, tu vai achar que tu está sempre doente. Tu está sempre em desequilíbrio. Né? A gente tem que pensar no conjunto, né? No Sim, ambiente, no meio, nas tuas influências, como tu está, como tu não está, tua psique está ok, se não está. Então, é um conjunto de informações. Às vezes, o questionário ele vai te dizer como tu está naquele momento. Amanhã tu vai fazer o mesmo questionário, vai falar outra coisa. uhum. Né? Porque teu emocional tá... tem dia que tu te olha no espelho, tá lindo e maravilhoso, teu cabelo tá lindo, do jeito que tu quer. No outro, não tá. Aí tu vai dizer que a característica do cabelo deu diferente. E o próprio questionário com 5 variáveis e muito É, sutis. quando tu vai responder, é a primeira coisa que vem na cabeça, não fica pensando, senão aí tu Não, vai e sair... outra, às vezes vem um não na frente, e isso pode confundir a pessoa a responder, ao contrário, né? Sim, Tem sim, essas sim. coisas do É, questionário. tem as pegadinhas. Tá bom, obrigada, Marcelo. Ai, estou mais Obrigado. tranquila agora. Tranquilo, é mais fácil. Mais algum questionamento? Olha, Marcelo, não se incomoda assim com a quietude do grupo, porque no dia Não, seguinte ok. chove de comentário, chove de pergunta. Então, assim, aquilo que for aparecendo, eu compartilho com você, ou a Graça compartilha, e com certeza vai reverberar assim até o próximo encontro. Quem quiser saber um pouquinho mais assim, sobre os 8 angas, eu tenho um e-book que eu compartilhei contigo, né, Marilê? Aquele e-book. Eu posso passar o link para o pessoal que quiser baixar. Ali fala bem sobre aquele Ah, bem claro, né? o diagrama ali que eu fiz sobre os 8 angas, ali está bem explicadinho, como se aplica o yoga na vida. Aí é bem fácil de entender, se quem quiser, eu posso passar o link e deixar disponível. É isso, eu ia perguntar, esqueci, sobre referências também, Ah, né? posso passar, sim. Uhum. Ótimo. Literatura, sim. Nossa, Aquilo que agradeço. você está no grupo de WhatsApp, não está, Marcelo? Tô. Ah, então fica fácil, aí você já passa direto para as Ah, ok. pessoas. E cada um se aprofunda naquilo que sentir que deu ressonância, né? Porque algumas pessoas se identificaram bem com a Ayurveda, outras podem se identificar com o yoga, outros preferem ler mais alguma coisa antes de Claro. praticar. Então, acho que cabe para todo mundo, né? Tem uma frase que diz o seguinte: yoga é para todo mundo, só não é para preguiçosos. Ah, é verdade. O ritmo tem que ser Isso é mantido. verdade. No começo eu tinha tanta preguiça. De vez em quando a Mas Graça chega assim, eu tô cansada, eu fico em pé, vamos fazer o Surya, vamos lá, movimentar o corpo. A quando eu preguiça vai saio, saio embora. nova. É maravilhoso. Coisa Você boa, podia né? recitar um mantra aí, aquele que você recita em sânscrito para a gente, não? Deixa eu só, espera um pouquinho só. Marcelo, isso tem direito autoral, né? Porque aí eu dou uma pausa aqui, porque senão o YouTube pega. Não, o mantra é livre, viu? Ok, É livre. ok. Tem Madonna já gravou o mantra, tá no YouTube, ela cantando o mantra também. Não, porque senão eu dou uma pausa aqui, você canta, eu Não, acho que eu vou. o mantra não tem problema, não. Não? Não. Ok, O mantra é um movimento cultural. vou confiar então. Ok. Vou chamar o Bento para entoar. Né? Meu filho de 5 anos já decorou o mantra. A Graça faz aula comigo, vou entregar a Graça aqui. Há 14 anos e não decorou ainda. Eu digo, é uma coisa impossível. Um menino de 5 anos falando aquele mantra tão lindamente. Eu não consigo repetir nem 2 palavras. Vou entoar um mais curtinho.
que é o que está no final da minha palestra. Suvaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Suvaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Namastê. Muito grata, Marcelo. Obrigado. Eu agradeço a todos. Espero ter conseguido transmitir um pouquinho desse conhecimento, né, que é muito antigo, é gratuito, está para todos aí, né, e faz um bem para a humanidade e num período que a gente está passando de busca da solidariedade, do modo de vida comum, né, da comunidade. É bem importante o yoga que traz essa egrégora, né? Cria essa egrégora do bem. Assim. É verdade. Então, amanhã já estará disponível a gravação para quem quiser rever, para as pessoas que não puderam comparecer online. E eu te agradeço mais uma vez, Marcelo, por sua disponibilidade, deixando aí sua família para estar conosco nessas hora e meia que nós ficamos juntos, né? E aguardo vocês, então, na próxima semana, que já será dia 3 de agosto, e só relembrando que nós vamos estar discutindo o capítulo 10 do livro O Campo e a Cura. E acho que passa por tudo isso, né? Yoga, Ayurveda, Reiki, todas as práticas integrativas e complementares estarão contempladas ali naquele capítulo. Então, mais uma vez, muito grata a todos. Desejo uma boa noite e de recuperação. E quem sabe a gente faça yoga enquanto dorme, né, Marcelo? Pelo menos alguma posição que a gente consegue lembrar, né? É lógico que a gente vai estar lá no relaxamento completo. Melhor posição para agora, para a noite, é o Shavasana, postura do cadáver. Vamos para o relaxamento. Né? Deita ali, respira com o abdômen. Ai, meu Deus, postura. Estaremos lá. Aproveitando, sorvendo os últimos momentos do prana, né? Porque ainda sobra um pouquinho aí depois que o sol se põe, para a gente conseguir recuperar, né? Muito grata mais uma vez, Marcelo. Uma boa noite para você, para sua família. Eu que agradeço. E a todos que aqui estiveram. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Gratidão. Tchau. Gratidão também. Namastê. Namastê.